Pode fazer? Por Vamos, favor. vamos acalmar nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, e, e assim elevando o nosso pensamento em Deus, rogando por suas bênçãos de luz, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje para mais um aprendizado. Pedimos a presença do nosso Mestre Jesus, sua proteção, a presença dos amigos espirituais que estejam conosco, nos inspirando neste momento de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Raquel. Pessoal, vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Sim. Sim, ok. Seguindo a nossa programação, né, esse estudo era para ter feito semana passada, né, mas infelizmente tivemos que colocar para o dia de hoje, mas não vamos ter prejuízo do nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos. Ainda seguindo, né, falando já como estudar Allan Kardec, qual deve ser a nossa postura diante dos estudos de todas as obras espíritas. Agora, entendendo, né, hoje vamos entender um pouquinho como que ele construiu essa doutrina. Porque não foi do nada, né? Um conhecimento, ele precisa, para ele ser colocado e ser titulado, né, com uma concepção de filosofia ou de ciência, ele tem que ter um método de estudo. Ele tem que ter um método para poder investigar. E qual é o fenômeno que ele investiga? Então, tudo isso, né, é do ramo da epistemologia espírita. E o que é epistemologia? Né? O que a gente já sabe? Alguém gostaria de falar? Você já ouviu essa palavra? Se tem uma noção do que seja a palavra epistemologia? Só para a gente entender o título do nosso estudo de hoje, né? O espírito em episteme, né? Ou seja, vem de epistemologia. Só para a gente entender, né? Para a gente começar a entender qual é o tema do nosso estudo de hoje. Quem se arrisca em falar o que é epistemologia? De forma bem geral. Teoria do conhecimento. Perfeito, a teoria do conhecimento. O que mais, pessoal, que a gente pode falar sobre a epistemologia? O André falou que é a teoria do conhecimento. O que mais? O que hoje eu sei sobre epistemologia? O que eu sei, Agemiro, sobre isso? Sobre a teoria do conhecimento ou epistemologia. Quem gostaria de falar? Ô, Ana, epistemologia, episteme não é conhecimento? Isso. E logia não é estudo, né? Uhum. Como é que pode? Pelo que eu isso entendi, mesmo. né, Pode falar, Agemiro. Não, você pergunta, eu estava tentando Sim. puxar o meu microfone aqui. Mas pelo que eu entendi também, assim, é exatamente a forma de estudo de determinado assunto. Né? Exato. Perfeito. É um conhecimento científico, né? Exatamente. Esse grupo de estudo aqui tá maravilhoso, é isso mesmo. Nem vai precisar os próximos slides aqui, onde eu trouxe uma explicação sobre epistemologia. É isso mesmo, é um ramo da filosofia, vi como vocês colocaram ali no chat, é um ramo da filosofia que vai estudar a origem, a natureza e os limites e a validade de todo o conhecimento. A grande pergunta que orienta esse ramo filosófico é o seguinte: eu posso conhecer? Essa é a grande pergunta. Né? Algum grupo de teóricos vão falar que não é possível eu conhecer nada, nem pela via empírica, ou seja, nem pela sensibilidade, pela experiência e nem pela razão. Eu não posso conhecer nada, o ser humano sempre vai ser enganado
por alguma das suas faculdades intelectuais ou sensíveis. Por isso que a gente, né, um dos grupos da filosofia aqui nós vamos chamar de céticos, ou ceticismo. É aquele que responde o não para a grande pergunta que orienta tudo. Posso conhecer? Pessoal, só vou pedir para eles ligarem o microfone, tá bom? Posso conhecer? Então, um grupo vai falar assim, não posso conhecer. E esse grupo nós vamos colocar em qual ramo aqui? Nos céticos, tá certo? Agora, o outro grupo que está na sua maioria são os dogmatistas, na verdade, né? Não lembrar da palavra dogmático no sentido religioso aqui, tá, pessoal? Quando eu respondo sim, eu posso conhecer, seja pela via da razão, ou seja pela via da experiência, ou seja, racionalismo ou empirismo, eu estou aqui no campo dos dogmáticos. Do dogmatismo filosófico, tá? Não é aquele dogmatismo irracional, aquela postura que Allan Kardec criticava, tá certo? Então, aqui é um dogmatismo filosófico, é aquele que fala, sim, é possível conhecer. Agora, quando eu falo que é possível conhecer, eu preciso agora investigar como que é possível conhecer. Como que eu vou validar esse conhecimento? E esse conhecimento, quando eu estou falando de produção de conhecimento, eu estou falando de filosofia e estou falando de ciência. Então, de forma bem geral aqui, é isso. Agora, nós temos uma epistemologia espírita? Nós temos uma epistemologia espírita. Apesar do Allan Kardec nunca ter utilizado essa palavra, essa expressão, outros autores a validaram, como José Herculano Pires, né, o nosso grande filósofo brasileiro, que vai falar, apesar do Allan Kardec nunca ter utilizado a palavra epistemologia espírita, mas ela está carregada, nós podemos extrair da sua obra uma teoria do conhecimento espírita. Então, quando o Allan Kardec vai investigar os fenômenos mediúnicos, vai ter como seu objeto de estudo o espírito, ele está buscando o quê? Ele já está buscando, formando ali uma teoria do conhecimento. É possível conhecer o espírito? É possível fazer uma ciência do espírito? Então, sim. Então, ele responde. Então, ele está naquele grupo dos dogmáticos filosóficos, que vai criar uma ciência que vai falar, sim, é possível. Porque o cético não é possível ter nenhum conhecimento, nem filosófico, nem científico, se eu falo não para essa grande pergunta que orienta a epistemologia, né? Se eu posso conhecer ou se eu não posso conhecer. Então, Allan Kardec colocou para nós, sim, é possível fazer uma teoria do conhecimento dos espíritos acerca desse grande objeto de estudo, porém, né, não é de qualquer jeito. Obter um conhecimento, criar uma epistemologia, uma teoria do conhecimento, seja de qualquer ramo, filosófico ou científico, não é fazer de qualquer jeito, tá certo? Então, eu preciso seguir alguns aspectos, né, alguns critérios, que é isso que nós vamos colocar aqui. Então, é possível, sim, eu fazer uma epistemologia deste grande, ou seja, e validar esse conhecimento que advém dos espíritos. Né? Então, é possível, então a grande questão aqui é que sim, é possível fazer uma ciência espírita. Então, quando Allan Kardec vai fundamentar essa ciência, esse conhecimento filosófico, ele vai desenvolver isso para a gente, né, através de um estudo, metodológico, né, e funcional também. Esse conhecimento vai também, apesar de ter nascido como uma ciência, isso nós vamos ver bem evidente quando nós adentrarmos de fato na obra O que é o Espiritismo, a gente vai ver que, apesar dele ser um conhecimento científico, ele esbarra na filosofia e na moralidade, né? Ou na religião, melhor dizendo. Então, ele vai ter consequências morais e filosóficas também. Então, podemos ver que não é somente uma filosofia, né? Não é somente uma ciência, não é somente uma religião. Por isso que a gente vai englobar tudo isso, vamos colocar, então, então é doutrina espírita, ou seja, é uma doutrina quando a gente fala nesses três aspectos. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender o que é epistemologia e o que é uma epistemologia espírita? Tudo ok?
o que essa teoria do conhecimento faz, né, o espírita? Né, vai estudar vários fenômenos espíritas, como a própria mediunidade, né, os fenômenos anímicos, a interação que esse objeto de estudo, que é o espírito, tem com o mundo corporal e com o mundo invisível, e trazer para nós uma compreensão, tem que ter uma contribuição para nós, enquanto teoria do conhecimento. Então, não é fácil a gente construir uma epistemologia. E sobre o iluminismo? Né? Então, já vimos que é possível, né, a gente responder sim para aquela pergunta que orienta os nossos estudos, quando a gente fala, é possível conhecer? Sim. É possível fazer uma teoria dos espíritos? Sim. Mas como que Allan Kardec chegou nessas premissas? Ele não estava do nada ali, né? Apesar de ter toda a sua evolução espiritual, ter todo o seu mérito, e ele foi posto para esta missão, mas ele, aqui na Terra, ele trabalhou com algumas correntes filosóficas, vamos colocar assim, sob a influência de grandes homens que aqui também estiveram alimentando tanto a área filosófica quanto a área científica. E uma dessas, vamos colocar assim, um desses acontecimentos históricos aqui é o iluminismo, por isso eu coloquei ele no grupo o texto do Immanuel Kant, né, que vai trazer para a gente uma discussão bem interessante sobre esse acontecimento filosófico aqui. E o que a gente pode falar sobre o iluminismo? O que vocês estudaram a respeito? Pode contribuir aqui com a gente. O que vocês acham? Só abrir o microfone e falar, pessoal. O iluminismo foi um movimento filosófico, intelectual. Perfeito. O que mais? Defendia a razão. Né? Isso, perfeito, Denise. Quais outras características? É conhecido como o século das luzes. Isso mesmo. O que mais, pessoal? Então, nós estamos aqui falando do século, principalmente do século XVII e XIX. Tá pequenininho aí para vocês lerem esse mapa, esse mapa, mas depois, quando a gente for divulgar os slides, vai dar para ver, né, dá para ler de forma bem tranquila, tá? Mas só resumindo aqui. Pessoal, o iluminismo, então, a gente fala de século das luzes, porque na França, né, no berço francês, do qual nós somos influenciados, esse movimento ficou conhecido como iluminismo, né? Mas, por exemplo, lembro quando eu mandei um texto do Kant, que ele tinha outra palavrinha, esclarecimento, né? Foi conhecido lá na Alemanha, lá na terra do Kant, né, como também, ou seja, teve outros nomes dependendo do país. Então, aqui o principal, a Alemanha, a França e Inglaterra, nos séculos que antecederam o século de Allan Kardec. Então, nós estamos falando aqui do final do século XVII, início, né, pegando ali o século XVIII. E o que esses, né, choveu, né, na verdade, vários espíritos que aqui encarnaram tiveram essa missão de trazer esse conhecimento, esse novo paradigma, essa mudança de chave do pensamento. Vamos lembrar que aqui eles estavam ainda, né, lutando contra um pensamento muito ligado à Igreja Católica e ao Estado, que apreendia toda a liberdade de expressão e de pensamento das pessoas. Então, o que eles estão buscando aqui? Uma emancipação do ser humano. Um ser humano livre, que consegue pensar por si só, não precisa do padre, não precisa do rei, e ele consegue construir, né, e evoluir por si só. Por isso que vai trazer aí a ideia de progresso, muito parecido com quem?
com Allan Kardec e com os espíritos, né? Vai trazer a ideia de iluminação, ou seja, a própria razão, né? O que vai levar a nós a essa evolução, muito parecido com o quê? Com o que o espiritismo nos coloca. Então, assim, para a gente entender que Allan Kardec não tirou do nada, nem os espíritos. Tivemos um berço, né? Tivemos vamos colocar assim, um terreno que já estava preparando essas grandes ideias para que o espiritismo surgisse na época certa. Então, nós temos aqui já pensadores que já estavam lutando contra essa fé que não era raciocinada, essa fé cega. Aí sim o termo, nós vamos usar agora o termo, né, aquela postura dogmática no sentido religioso, tá certo? Nós tínhamos uma política onde não se tinha valor do trabalho, onde não se tinha, onde a liberdade era colocada apenas para poucos, ou seja, um contexto político e de pensamento muito conflituoso. E Allan Kardec fala sobre trabalho, ele fala sobre a emancipação do homem, inclusive numa questão de sociedade, fala sobre lei de igualdade. Está percebendo que vieram-se, né, assim, esses pensadores já estavam ali alimentando a alma de Allan Kardec e os espíritos que também estavam dando a comunicação, né? Alguns até dessa época aqui, como Rousseau, né? Que depois vamos ter algumas evocações, inclusive. Então, nós estamos falando aqui de 2 séculos atrás, porém que já estavam preparando esse terreno, onde nós tínhamos no centro, como a Denise falou para nós, a valorização da razão, do pensamento racional. E eles também beberam de um outro filósofo extremamente importante, mais velho um pouquinho, que o Allan Kardec também pega e copia no seu método científico de trabalho. Nós estamos falando de René Descartes, né, que falava sobre que colocava a nossa razão no centro do universo, né, e dizia, né, que todo conhecimento advém da razão. Certo? Alguma questão, pessoal? Isso aqui é só para a gente fazer esse panorâmico histórico, só para a gente entender, né, da onde Allan Kardec, o que ele está fazendo, o que ele está pensando, para a gente entender que ele não veio do nada. Até mesmo os princípios espíritas não foram construídos do nada. Tem uma lógica histórica também atrelada a tudo isso. E depois, né, falamos do Kant, né, que é o autor que eu coloquei ali no texto, né, o texto que eu coloquei ali no grupo, onde ele vai falar a mesma coisa para nós, né? E ele fala que o ser humano, ele até fala que é uma imaturidade nossa, ele chama de preguiça, inclusive, né? O ser humano que não quer pensar por si só. Um ser humano que que precisa do outro para mandar para ele. O outro tem que dizer e tem que falar o que ele deve pensar. Ou seja, ele não usa a sua própria razão. Ou seja, ele não está nem preocupado com isso. Por isso que ele fala que quando nós temos esse grupo de filósofos e que vem trazer para nós o valor do uso da nossa própria razão, é quando Kant ele fala, né, que saímos dessa menoridade e alcançamos a idade das luzes, ou seja, quando a gente começa a usar a nossa razão. Muito parecido com quem? Essa ideologia, essa ideia racional com Allan Kardec, não é? Estão percebendo o gancho histórico que ele também tinha esse conhecimento e ele não colocou essa razão do nada? Não foi ele que criou isso, né? Só para a gente entender realmente que já tinha um estudo e já tinha um movimento filosófico de pensamento que já dava valor ao pensamento racional, né? Aqui só explicando mais ou menos um pouquinho sobre o texto, né, sobre o Immanuel Kant. Ele responde aquela pergunta lá, aquela grande pergunta epistemológica: é possível eu conhecer? Sim, é possível conhecer. Então, até o Kant, nós tínhamos 2 grandes ideias.
Uns que defendiam que era possível conhecer pela razão e outros que defendiam que eu tinha que conhecer pelo empirismo, ou seja, pela minha experiência sensível. E o Kant vai falar assim, peraí, vamos unir as duas? Algumas coisas, alguns juízos, nós aprendemos de forma a priori, ou seja, pela razão. Outros, a gente vai aprender a posteriori, ou seja, a própria experiência, aí sim a base da ciência, que vai validar este meu conhecimento. Ou seja, não é só a razão que eu vou usar como método de estudo de trabalho aqui, a experiência também. Então, ele uniu os dois, ele fez essa síntese dessas duas grandes escolas, empirismo e qualquer outra escola que eu falei? Racionalismo. E criou esse pensamento que persiste, né, que é importante para nós até hoje, e que tem a ver com o método científico de Allan Kardec. Por isso que a gente não está fazendo essa aula de filosofia à toa. Tá? Então a gente vai ver que, lembra desse ponto aqui, né? O Kant ele juntou os dois métodos de trabalho, a nossa razão e a nossa experiência. Tá certo? E isso vai ter consequências morais também. Ou seja, tudo aquilo que eu produzi, né? Tudo aquilo que eu produzi vai estar atrelado também vou ter esse homem, né, que já se emancipou, que já sabe, que conhece, né, que segue imperativos da sua própria razão, inclusive imperativos morais. Olha, parece quem também? Quem fala que toda a moral está escrita na consciência, que é a nossa razão que acessa? Muito parecido com o quê? Com Allan Kardec, não é? Ou seja, não são as leis externas que vão ditar para mim o que eu devo fazer, no sentido moral, no sentido ético. É minha própria consciência. Kant não usou essa palavra de consciência, mas podemos fazer esse comparativo, né? Até porque Allan Kardec vai dizer que a nossa consciência ela é acessada através da razão. Por isso que quando a gente fala que a nossa evolução intelectual, racional, ilumina a moral. Ou seja, esse espírito que vai ascendendo, né? Que vai ficando mais, vamos colocar assim, vai saindo vamos colocar, da minoridade ética, né? E vai alcançando caminhos, vai alcançando uma moral mais elevada, ele vai o quê? Seguindo mais a sua consciência, aonde estão escritas, ou que vão ser escritas, todas as leis de Deus. Ou seja, está muito parecido aquilo que o Allan Kardec colocou para nós, né? Então, mesma coisa que o Kant dizia, só que o Kant vai trocar as palavras, ele vai dizer que temos imperativos categóricos, racionais, que são universais e que nos guiam, que devem nos guiar à razão, tá certo? E isso sim é ser livre, isso sim é liberdade. Alguma dúvida, pessoal? Então dá para ver, né, quantas escolas e quantas pessoas o Allan Kardec teve que dialogar no século dele, né? É sempre assim, quem nasce depois tem uma gama de autores e de escolas para poder enfrentar e dialogar. E o Allan Kardec conseguiu fazer isso. Não é à toa que Herculano Pires fala assim, olha como Allan Kardec é genial, porque ele sintetizou toda a filosofia e a ciência. Não é para qualquer um, né? Ele conseguiu fazer exatamente isso. E agora, né, o que isso tem a ver, como já estamos comentando, né? O que isso tem a ver com o espiritismo? Qual é essa ponte, né? Vamos agora fazer essa ponte. Então, o espiritismo ele vai surgir no século XIX, que é herdeiro dos iluministas, que é herdeiro de toda essa moçada aí que já estava pensando, né? Não é nem pensando fora da caixa, inclusive dentro da cabeça mesmo, falando, olha, o pensamento, né, ele, né, advém da nossa razão. Independente se temos a via empírica, é a nossa razão que impera. E foi possível, né, através de todas essas escolas filosóficas, que a ciência construiu o seu método científico. Foi possível construir um método científico, foi possível fazer ciência, porque justamente tivemos esse pessoal que começou a falar assim, não, é possível a gente obter o conhecimento através, principalmente, da nossa razão e também da nossa experiência sensível.
Então, por isso que nós não podemos, por isso que por isso que nós temos que estudar essa moçada também, exatamente como Allan Kardec fez, para a gente entender aqui, né, o espírito da alma, o espírito do que o século XIX estava dando ali ao Allan Kardec, com quem que ele estava dialogando, por que que ele faz perguntas, por que que ele tem a ideia de progresso, por que que ele traz a ideia de liberdade, por que que ele traz a ideia de emancipação do homem. Não é à toa, né? Ele não tirou isso também à toa da cabeça dele. Ele estava dialogando justamente com esses princípios científicos, filosóficos e morais da época. Tanto, né, outra ideia que nós temos aqui, a liberdade de pensamento, o Allan Kardec fala muito isso, sobre a liberdade de pensamento, liberdade de ação, que a gente vai juntar tudo isso e vai resumir sobre livre-arbítrio, né? Então, ele traz, inclusive, né, um capítulo ali na primeira obra, que é da liberdade, não traz? Lá nas leis morais, não é uma das leis morais? Então, assim, então não é à toa, né? Ou seja, esse princípio, né, o que é liberdade, a liberdade de pensamento, a liberdade de fazer uso da minha própria razão, ou seja, isso é um princípio iluminista. Por isso que o Allan Kardec conseguiu entender isso perfeitamente e colocou isso no corpo da doutrina espírita. A ideia de progresso e de aperfeiçoamento moral. Ou seja, o espiritismo não traz uma moral ou vamos colocar assim, que o Allan Kardec nunca quis que o espiritismo, né, vamos colocar assim, ele se tornasse uma crença, né? Mas vamos usar essa palavra só para a gente entender, né? Então, o espiritismo não é uma crença da salvação, né? E sim do progresso, né? Então, ele traz esse conceito filosófico extremamente importante aqui. Ele não colocou isso, tá? Só para poder agradar os seus leitores. Ele tinha que dialogar com isso. Se ele não trouxesse essa ideia de progresso, era descartado. E ele também, né, cada autor, cada cientista, cada filósofo, ele é um pouco herdeiro do seu tempo. Não tem como ele ignorar o que estava como vamos colocar assim, o que estava na época, o que estava, né, o que a filosofia e a ciência estavam fazendo. E essa ideia de progresso estava exatamente, ele não podia deixar isso de lado, e nem os espíritos, né? Quando nós estamos falando aqui, Allan Kardec, não é nem só o professor Rivai, tá? É todo esse projeto espiritismo aqui. Alguma questão, pessoal? Outra ideia, né? Trazendo o que a gente vai chamar aqui de fé raciocinada, ou seja, eu vou rejeitar qualquer postura dogmática. Né? Não queremos mais, essa ideia, né, de ser servo ao Estado, ao padre, né? Estou falando ao padre porque era a religião da época, né, que mais estava presente, né? A gente não quer mais isso. Nós somos seres pensantes, livres, autônomos. E ele fala isso, né? O Allan Kardec, ele fala, né, quando ele vai traçar para a gente, lógico que isso está em obras esparsas, o que o adepto ao espiritismo precisa ter. Né? Né, ou seja, hoje, infelizmente, né, lembra da aula do professor Césio? Infelizmente, nós temos casas espíritas, nós temos espíritas que são o quê? Que tem, mesmo sem saber, estão nessa postura dogmática. Quando nós temos um espírita, por exemplo, que fala assim, eu acredito em todas as obras do médium tal, né? Sem questionar, só porque esse médium, né, é um homem do bem, tem uma evolução logicamente questionável, e assim por diante. Mas o trabalho mediúnico dele é questionável. Todo trabalho mediúnico é questionável. Né? Pelo contrário, Allan Kardec, ele não vem dar valor ao médium e excluir o outro. Todos nós somos iguais nesse sentido e temos que passar pelo mesmo crivo. Então, quando a gente tem essa postura, olha aqui, estamos indo contra o que Allan Kardec colocou para nós. Né? Então, essa questão de ir contra essa postura dogmática também vem dos iluministas, tá certo? E
o pensamento, né, essa ideia que todos nós somos iguais, né, e perante a lei de Deus, todos nós somos capazes de pensar e alcançaremos, né, pela lei de evolução, né, vamos colocar assim, toda lei moral e o conhecimento da natureza, ou seja, o conhecimento de Deus. Então, essa ideia de que vamos evoluindo e, ao mesmo tempo, utilizando a nossa consciência, a nossa razão, tudo isso já se afasta, né, dessa postura dogmática aqui. Alguma questão, pessoal? No sentido moral, ó, né, o iluminismo também trazia a questão da igualdade. Nós temos a lei de igualdade na primeira obra. Falava que todos os homens, justamente por serem iguais, devemos ser fraternos um com o outro. Trazemos isso também, né? Ou seja, olha como Allan Kardec conseguiu amarrar todos esses grandes princípios iluministas e jogou na doutrina espírita. Então, o que nós podemos, né, nessa primeira parte aqui, podemos dizer, né, que o Espiritismo, ao buscar, né, ao tentar investigar o fenômeno espírita, ele adotou uma postura racional com princípios iluministas, ou seja, dialogando com o que ele tinha na época. Hoje, se Allan Kardec estivesse fazendo projeto hoje, né, no nosso século, ele possivelmente não ia usar mais esse método de trabalho. Poderia investigar o mesmo fenômeno, lógico, o espírito, mas ele teria muito mais recursos tecnológicos, científicos e filosóficos para dialogar, ia ter mais trabalho, porque ele ia ter que ler muito mais, ele ia ter que estudar muito mais, né? Porque aí já andamos séculos à frente e já mudamos também até o conceito do que é ciência. Então, tudo que nós estamos apresentando aqui é aquilo que eu falo. Temos que viajar até o século XIX. Né? Se a gente for reinterpretar o que é o método filosófico e científico, já mudou algumas coisinhas, tá certo? Mas, como estamos falando aqui de contexto histórico, vamos passar o que na história a gente não muda, o que aconteceu, certo? E quando, né? Então, ou seja, então ele não podia fazer um pensamento, criar uma ciência que não tivesse esse diálogo com o iluminismo, com o cientificismo. Não tinha como. Até porque, né, ele mesmo coloca, né, ele fala assim, olha, podemos falar, né, que o espiritismo é uma filosofia, ele fala, né, ele até coloca, pode chamar o espiritismo de filosofia, mas é uma filosofia científica, né? Ou seja, ter essa palavra. Então, para ele ter essa palavra, ele não podia se dar o luxo, por exemplo, de inventar ou de não dialogar com tudo isso aqui. Alguma questão, pessoal? Vocês gostariam de levantar, de perguntar, de comentar, contribuir? Ainda estamos tudo aqui nessa parte histórica, certo? Então, de tudo isso, né? Por isso que a gente... Oi, Graça, pode falar. Não, eu estou aqui pensando, sabe, como a história, né? Se você for voltar lá atrás, eu estou pensando lá no século XV, estou pensando no Lutero, sabe? Lutero lá reagindo contra as questões lá da Igreja Católica, e como quando, né, a imprensa foi inventada, também o questionamento daquele ensino que era dado, né, através só da interpretação dos né, religiosos, e que aí abriu a possibilidade de que outros interpretassem os textos dos evangelhos, né, da Bíblia. E aí vem caminhando, né, olha que interessante, vem caminhando isso, é lógico, de uma forma mais lenta lá naquele tempo, né, até chegar aí no século XVII, já talvez um pouco antes, desses pensadores todos irem desenvolvendo essas ideias,
justamente tentando se libertar daquele jugo hegemônico, né, do pensamento religioso, principalmente, né, que a igreja praticamente era o Estado, né, havia uma relação muito, né, ligada da igreja com os governantes. E aí, à medida que o tempo avança, essas ideias vão sendo, né, justamente baseadas nessa ideia de liberdade, porque antes pensar diferente você ia para a fogueira. E aí o tempo passa e essas ideias, né, os tempos vão mudando também, e as pessoas vão desenvolvendo esses filósofos e tudo mais, vão desenvolvendo essas ideias que vão culminando ao longo do tempo, né, um subindo no ombro dos outros. Eu tinha um professor que falava isso, que as gerações, né, da frente, elas sobem nos ombros daquelas gerações passadas, né, porque o conhecimento vai sendo acumulado e vai sendo desenvolvido. E isso aí é muito interessante. Eu estava lendo também, quando Kardec escreveu a parte das leis morais, a primeira pergunta que ele faz ali, acho que é 614 a pergunta, ele fala sobre, né, que era uma discussão da época, a ideia de uma lei natural. E aí ele pergunta para os espíritos ali, né, se existe uma lei natural, e eles respondem que é a lei de Deus e tudo mais. E aí, ao longo dessas respostas aí, é muito interessante também a gente ler ali no Livro dos Espíritos, vai mostrando esse raciocínio, essas respostas que os espíritos dão, até desembocar lá na pergunta, acho que 627. Eu vi outro dia um vídeo de um rapaz da FEB, ele dizendo que a 627 foi a chave que virou para Kardec depois escrever o livro, o Evangelho, na pergunta 627, segundo o rapaz, mas eu achei assim, bem pertinente, achei interessante. Então, era mesmo só para... Eu fiquei aqui pensando, e é só mesmo para comentar a respeito de como a gente vai, como o mundo, né, como as sociedades foram construindo o conhecimento ao longo do tempo, de uma forma muito vagarosa a princípio, mas depois também com a liberdade se tornando mais assim, possível, as ideias foram sendo divulgadas, né, porque muitas vezes talvez a pessoa desenvolvesse sua ideia, mas não podia nem falar, porque você podia ser punido por mostrar ali aquilo que ele pensa, se fosse contradizer aquela ideia de quem mandava. Então, assim, é muito interessante mesmo a questão histórica disso aí. Sim, Só por isso que a gente tem que estudar, né? Por isso que nós estamos aqui vendo né, trechos, né, da parte da história que precedeu, né, que influenciou, né, o surgimento da própria ciência, filosofia espírita, justamente porque o Allan Kardec encontrou um terreno, né? Só que, por isso que o Herculano Pires fala, né, onde está aí o brilho do Allan Kardec? Ele conseguiu ler, né, a história do pensamento e sintetizar isso de uma forma brilhante, que é muito difícil. Sim. A gente fazer isso, né? E pegando, por exemplo, o gancho que o seu professor falou, né, que sempre vem, né, um vai subindo, né, vai dando apoio ao outro, né, isso é verdade, né, até o Platão, né, já falou, o Platão dizia que as almas que estão lá no mundo das ideias, né, o precursor, o espírito, né, dizia, né, que essas almas que estão para o mundo das ideias, elas vêm com essa missão de melhorar, ou seja, a Terra, né, o mundo sensível, e esses seres eles chamam de demiurgos, né, é aquele que veio com a ideia para poder modificar o sensível, que é o mundo material, seria para nós aqui, né, então ele vem com essa missão, ou seja, tivemos vários missionários, também no campo filosófico, que vieram, que pensaram, e é possível. O pensamento que nós temos hoje, as ciências que nós temos hoje, vieram porque tivemos alguém que já preparou esse terreno, né? Sim, alguém que foi lá e fez a massa. Porque senão verdade. não tinha como a gente ter, né? Sim. Então foi lá e deu esse empurrão. E Allan Kardec entendia disso e ele percebeu, né, exatamente.
né? E as perguntas, né? As grandes perguntas que o Allan Kardec faz são grandes perguntas filosóficas. O que é liberdade? O que é Deus? Né? Então, assim, são grandes perguntas que quem é o nosso guia e modelo de moral, né? Então, assim, são questões que a humanidade já se fazia muito antes. E o Espiritismo, o próprio Allan Kardec vai dizer, né, não veio à toa e não veio, ele veio justamente no tempo certo. Se ele tivesse vindo muito antes, não ia surtir o mesmo efeito, porque ele não tinha esse terreno pronto. Então teve que Talvez vir, não pudesse nem ser publicado, já teve não tinha muita como. perseguição na época, né? Imagina se fosse antes. Exatamente. Então não tem como, não tinha como fazer ciência espírita sem método científico. Não Sim. tinha como. Né? Ou seja, não tinha como fazer ciência espírita se não tinha nem antes o que era ciência, não tinha essa construção epistemológica. O Né? terreno vai sendo preparado, né, Vai Ana? sendo preparado, exatamente. Né? Então, e agora, qual foi a grande, como o Herculano Pires coloca Allan Kardec como gênio, agora uma outra sacada do Allan Kardec. O que, né, aí sim, aí foi um trabalho mais árduo, né? Apesar, né, de ter herdado todo esse conhecimento racional, né, iluminista, etc., ele teve, mesmo com o método científico, teve que adaptar, por isso, né, ao novo objeto de estudo dele, que é o espírito. Ou seja, então ele teve que fazer uma espiritualidade experimental. E ele começa já falando disso no texto introdutório do livro dos Espíritos, né? Quando ele fala, se quer chamar se não quer, ele cria o termo espírita, né? E o termo espiritismo, e ele fala, por que eu estou criando esse termo? Porque não tem, é uma coisa nova, não tem algo que o precede. Então é uma coisa nova, para coisas novas, termos novos, não é mesmo? Aí ele fala aí ele coloca assim, né? Então por que a gente não vai chamar de espiritualidade? Porque já é uma palavra que já existe, só que ele fala só que é uma palavra muito vaga ainda, ligada muito à mitologia, ao misticismo. Então não vai dar ideia de ciência. Aí ele fala assim, bom, podemos então fazer o quê? Então é científico. Então é uma espiritualidade científica. Mas mesmo assim não está legal. Ele mesmo argumenta isso e fala, vamos chamar de espiritismo. Né? Por isso que ele traz esse termo e depois ele dá o significado, né? E o que vai, né? E por isso, né? Justamente porque ele tá colocando um novo objeto de estudo, então ele está colocando um novo objeto de estudo, adaptando esse método científico. Por isso que a gente vai falar que ele inaugura um paradigma, que aí, né? A gente vai segurar um pouco essa informação porque é do estudo da semana que vem, né? Para ver como ele construiu tudo isso. E vamos ver também o que é um paradigma, né? Vou avançar aqui só mais um pouquinho. Então por que o espiritismo conseguiu, né, avançou um pouquinho, né, começou a ganhar espaço e interesse de muitos ali naquele que estavam vivendo o contexto histórico. Não era só por causa do fenômeno, não era só porque os médios tinham onde trabalhar, vamos colocar assim, ou os curiosos iam lá e assistiam o fenômeno mediúnico. Não, porque justamente, como o Allan Kardec ele começou a dialogar com tudo isso que nós estamos estudando agora, chamou a atenção daquele pessoal. Então vamos ler. Nossa, olha que interessante, ele fala sobre liberdade. Olha que interessante, ele fala sobre o trabalho, sobre igualdade, sobre ética. Vamos ler, vamos ver o que esses espíritos estão falando. Então, por isso que, justamente como ele conseguiu fazer essa síntese histórica, científica e filosófica, que ele conseguiu um espaço na Europa. É lógico que isso mudou, né? Mas na época dele tinha, né? Estava tendo ali, ele conseguiu um espaço, mesmo, né? Mesmo com muita luta, como fez o Lutero, né? Mas ele conseguiu. Justamente, né, porque ele soube, né, a sacada dele, ele soube justamente interpretar tudo aquilo que era jogado da metafísica, as crenças, ele conseguiu trazer isso e ler a partir de preceitos científicos
casando com o século XIX, ou seja, casando com aquilo que mais tinha de moderno vamos colocar assim, aquilo que estava pronto, né, aquilo que o século XIX estava utilizando até para as outras ciências. Por isso, né, que no próprio, ele gosta dessa palavra, né, científico, é da época, né, por isso que ali na segunda obra, né, que é o livro dos médios, ele fala espiritismo experimental, ou seja, ligado à ciência, né, então isso a gente pode ver que é uma preocupação presente no Allan Kardec. E a partir disso, ou seja, né, ele teve, né, que criar um método não só de ensino, mas de investigação primeiro. Preciso investigar esse objeto de estudo e como que eu vou ensinar, como que eu vou colocar e divulgar esse método, o próprio resultado através do método. Então, ele mesmo, são palavras do próprio Allan Kardec, aplicando o método experimental. Então, como que ele investigou o espírito? Através do método experimental. Não é à toa que o Césio frisou bastante na aula dele, ele fala qual é a diferença do Allan Kardec, né? Ou, quando ele fala Allan Kardec, o espiritismo, né, é a nascente ali. Tem, né, não é sem juízo de valor, nem melhor nem pior, tem de diferente das outras obras espíritas de autores independentes, sejam eles autores espirituais ou encarnados, porque o Allan Kardec aplicou o método experimental. Ou seja, as obras ali passaram por esse crivo, tá certo? Obras, nós temos obras do espírito tal, é um espírito, é a percepção dele, e pode advir, né, essa percepção pode está muitas vezes, né, sob a influência da própria evolução, de como que ele compreendeu o mundo espiritual, e assim por diante. O próprio Allan Kardec fala, olha, conversei com muitos espíritos, conversei com espíritos de várias evoluções, e posso dizer, né, muito daquilo que eles me colocaram tem a ver com a sua evolução e com a forma como ele enxerga o mundo espiritual. Então, até ele falou assim, olha, tudo aqui que está, né, que realmente estão nas obras que a gente não chama de obra básica, vamos chamar de obras fundamentais, tá certo? Foi passado por esse crivo que vamos chamar aqui de método experimental. Né? Ou seja, então Allan Kardec viu e leu todas as comunicações, por exemplo, e ele foi filtrando, né, ou seja, o que aquilo estava coerente, por isso coerência doutrinária, como a gente chama também de pureza doutrinária, tá certo? Então tudo isso ele foi o quê? Isso foi o trabalho dele. Isso foi um trabalho dele, né? Ou seja, os espíritos davam a comunicação, ele foi o quê? Organizando, filtrando e passando pelo método experimental. Diferente de hoje, né? Hoje vem um espírito, dita várias obras, podem ser obras de grande valor, não é o que a gente está discutindo aqui, tá? Mas é a opinião daquele espírito, é a vivência daquele espírito, tá certo? Pode não ser aquilo que realmente acontece de fato, né? Então, por isso que o Allan Kardec aqui, né, não é que não podemos ler as outras obras, devemos, inclusive, mas sempre tendo aqui como nosso norte, como nosso gabarito, as obras fundamentais de Allan Kardec, porque nós temos a segurança que veio desse método científico aqui, tá certo? Então, ele criou, ele adaptou, na verdade, esse método científico que era aplicado nas outras ciências, né, ditas positivistas. Então, então aqui são frases do próprio Allan Kardec, ele explicando, né, ou seja, como que ele conheceu esse mundo invisível, ele precisava de um método, né, lembrando que método, né, vem da palavra que significa caminho, né, ou seja, eu preciso de um caminho para se chegar a esse conhecimento. Ele mesmo colocou para nós, e não partiu de nenhuma teoria preconcebida, né? Ou seja, é a postura de qualquer cientista. Eu não posso analisar este fenômeno já tendo algum preconceito ou uma relação
vamos colocar assim, afetiva com esse fenômeno. Eu tenho que ir totalmente isento de qualquer ideia, né, de qualquer afeto, inclusive. Então, ele foi, né, lógico que ele foi através de várias hipóteses e começou a fazer os testes, né, ou seja, ele analisou o fenômeno e começou a fazer os testes e percebeu que aquilo que se apresentava não tinha nenhuma teoria, nenhuma ciência que explicava. Né? Ele tinha um método, né? Como investigar, como conhecer, ele sabia que era o método científico da época, mas ele não tinha nenhuma ciência que explicasse. Né? Então, por isso que ele teve que construir essa grande ciência espírita. Tanto que ele fala, o espiritismo é uma ciência de observação, não foi tirado da cabeça dele, né? Como muitos os críticos ali né, colocaram, né, que ele tinha inventado também a ciência espírita. Então, como que funciona, né? Como que a gente vai elaborar aqui, né, tentando entender o método, né, de investigação de Kardec. Então, primeiro, vou definir o quê? O meu objeto de estudo. O meu objeto de estudo aqui é o espírito, tá certo? Então eu vou definir o que eu vou investigar. Vou investigar o espírito. Como que ele atua no mundo espiritual, ou no mundo espírita, e no mundo material. Então, a partir desse método de estudo, eu vou partir para a análise, eu vou observar o comportamento desse objeto de estudo. Como que ele se relaciona com esses dois mundos, por exemplo. A partir dessa relação, dessa observação, eu vou estabelecer regras gerais, leis gerais, né? Ou seja, que é o que vão sair, que eu vou extrair, pode ser do meu conhecimento empírico ou racional, tá certo? Eu vou poder trazer regras gerais né, a partir, daquilo que eu observar do comportamento desse fenômeno do meu objeto de estudo. E depois eu vou pensar quais são as consequências, né, de eu extrair essas leis, essas ideias gerais, quais são as consequências de todo esse conhecimento. O Espiritismo vai falar de consequências filosóficas e morais, né, por exemplo. Que é o que baseia, né, esse método de estudo é o que vai basear esse método científico aqui. Como que é o método científico, que é o que Allan Kardec aplicava na época, tá certo? Vamos observar um fenômeno, um acontecimento. Os fenômenos espíritas é um fenômeno, é aquilo que se apresenta a mim. Né? Eu posso, né, eu vou aprender de forma empírica, ela está acontecendo ali. Posso extrair também algumas ideias racionais, né, a priori, mas eu vou observar aqui esse fenômeno. A partir, né, desse fenômeno, eu vou formular algumas questões. Nossa, por que, né? Por que, por exemplo, as mesas? Por que a mesa está girando? Como que acontece isso? Né? Eu vou observar, vou colocar algumas perguntas que vão me servir de base de estudo. A partir dessas perguntas, que eu estou ali observando e formulando, eu vou criar hipóteses. Eu acho que tem um ser aí inteligente que tá mexendo na mesa, que está fazendo essa mesa girar. A partir disso, eu observei, eu tenho as perguntas e agora eu tenho algumas hipóteses. Eu vou testar essas hipóteses para ver se elas são válidas ou são inválidas. Depois que eu testei todas essas hipóteses, eu vou para a minha conclusão. Daí que eu vou gerar algumas teorias e princípios gerais. Tá certo? Então, por exemplo, nós temos hoje, a gente fala é uma hipótese válida, né? Porque pode vir um outro método científico, uma outra tipo de experiência, a partir do mesmo objeto de estudo e tirar a validade, né? Por isso a gente fala assim, é comprovado de forma científica, não se usa mais esse termo, tá? A gente fala, essa hipótese é válida. Né? Ou seja, temos um grupo temos um projeto, temos uma experiência que validou essas premissas, essa hipótese. É a mesma coisa aqui,
tá? Então, e tudo isso foi Allan Kardec que criou? Não, já estava colocado como método de pesquisa de todas as outras ciências. Ele só aplicou ao seu objeto de estudo, que era o espiritismo. Alguma questão, pessoal? Deu para entender como que funciona o método científico? Deu para entender? Você não está vendo, Manu, a apresentação? Pode entrar, pode sair e entrar de novo. Não tem problema. Às vezes falha mesmo. Vamos avançar aqui um pouquinho. Como que ele, por exemplo, aplicou, né? Eu trouxe aqui o exemplo das mesas, né? Então, o Allan Kardec, né, depois que foi convencido pelo amigo lá, né, o Fautier, foi até os salões e começou a observar as mesas, né, e viu, né, que aquilo lhe chamou a atenção, né, a princípio, né, ele foi relutante, mas depois chamou a atenção. A partir do momento que aquilo chama a atenção, né, ou seja, um projeto científico, ele nasce, né, ele tem que chamar a atenção de alguém, né, eu preciso investigar isso, não vem do nada, eu quero investigar isso, não. Ele veio pela, né, ele foi tocado pelo aquele fenômeno. A partir do momento que ele foi tocado pelo fenômeno das mesas que dançavam, que giravam, né, que pulavam, ele começou a formular algumas questões. Então, qual é a causa? Por que ela se mexe? Existe uma força? Né? Que fenômeno é esse? Como aquelas pessoas que estão ali em volta, que parece ajudar com que elas começam a se mexer e a girar, elas estão ali de forma inconsciente? O que está acontecendo? Então, ele vai formular algumas hipóteses. Lembra que ele não partiu da primeira hipótese, é espírito. Não, ele foi sem ideia pré-concebida, palavras dele. Então, qual era a primeira hipótese? Bom, as mesas giram pela força do magnetismo. O Allan Kardec já tinha 30 anos de estudo sobre isso. Ele sabia, né, que somente fazer os objetos se mexer basta, né, eu ter ali alguém que manipula né, que ele, né, que chamava de fluido, né, um fluido magnético ali, que manipula e o objeto se mexe. Uma mesa pode se mexer e pode andar perfeitamente. Se for só isso, né, o fluido magnético, é possível fazer com que ela ande. Então, essa foi a primeira hipótese de Allan Kardec. Depois, será que elas se mexem porque alguém que está ali no salão, aquelas pessoas que estão ali no salão, será que elas não estão mexendo na mesa? Será que há algo involuntário, inclusive, nelas, que faz com que aquela mesa se mexa? Né? Então, assim, ele começou a falar assim, pode ser que tenha alguma ação dos próprios participantes. A outra hipótese, bom, pode ser que tenha uma inteligência por trás, ainda nem tinha falado espírito, tá? Pode ser que tenha uma inteligência por trás que comande isso tudo. Então ele está aqui, então ele observou, já fez a questão, as questões, que são as perguntas, e formulou a partir dessas questões essas três hipóteses. Depois vamos testar essas hipóteses, que é a fase da experimentação. Então, em várias sessões, com vários médiums, né? Vamos utilizar mesas de metal, de madeira, vamos esgotar tudo aquilo que a gente tem de matéria, de material, né? E de pessoas ali, ou seja, os componentes daquela pesquisa. Né? E mesmo assim, mesmo trocando o material, mesmo trocando as mesas, começavam a gerar. Elas começavam, né, a mostrar ali, né, ou seja, o fenômeno não parava, né, mesmo trocando o material. Então, e também tem outra coisa, Allan Kardec começou a cair com essa ideia que era a força apenas uma questão física e magnética, porque as mesas começaram a falar, né? Quando as mesas começaram a ditar ali A, B, C, então ele começou, bom, isso a ciência de Mesmer não explica. Não é só magnetismo. Alguma coisa por trás. Então, vou descartar a experiência para isso, para eu descartar ou validar as hipóteses.
A outra hipótese era a influência daquelas pessoas, que eram os médios, né, que estavam ali brincando com essas mesas. Será que eles não estavam mexendo? Enfim, vamos fazer o quê? Vamos tirar os médios, vamos afastar os médios, vamos amarrar a mão do médium, né? Ou seja, mesmo assim, as mesas continuavam não só girando, agora elas começaram a falar. Então, mesmo, ou seja, mesmo sendo algum efeito, não era nenhum efeito muscular ou inconsciente, não era nada advindo do médium, de forma física, tá certo? Então, peraí, então vamos descartar essa hipótese. Qual é a hipótese que está aparentemente se validando? É a ação do espírito, porque essa mesa ela não só fala, aliás, perdão, ela não só anda, não, ela não só gira, como ela também fala. Então, ela tá falando frases e contextos inteligentes, responde questões inteligentes. Então, peraí, então tem algo por trás deste fenômeno. Então, foi daí que ele começou, né, a eliminar essas hipóteses e a chegar nessa entidade, né, que vamos chamar de espírito, né? Então ele colheu todos os dados, viu, né, viu que as outras hipóteses que aparentemente se tornavam mais evidentes, elas caíram por terra. A própria experiência fez com que ele a jogasse, né, colocasse de lado, e chegou a premissa. Bom, realmente, então, podemos dizer que há um espírito, e que esse espírito ele é inteligente, porque ele consegue se comunicar com a gente de forma inteligente, ele entende o que a gente está falando, né? Então, não é a mesa, né? Ele fala assim, não é a mesa que tem o cérebro e nervos, a mesa é apenas um objeto. E depois ele começou, né, a perceber, então, peraí, então, além da mesa, que é um objeto, além do espírito, existe uma outra peça ali que faz com que tudo isso seja possível, que são os médiuns, né? Depois, ou seja, dessa grande premissa maior, ele foi criando várias hipóteses, né? Foi criando várias outras teorias. Deu para entender, mais ou menos, como que ele aplicou, pessoal, aqui o método científico? As mesas girantes trouxe só como exemplo, tá? Mas ele fez isso com tudo, tá? Às vezes de forma experimental mesmo, e muitos, né, das nossas premissas vieram também de forma racional, tá certo? Aqui, né, ele falando de como, né, de como que foi esse processo. Nas obras póstumas, né, temos textos, né, que depois foram colocados, onde como ele falando, né, como que ele se convenceu, como que ele foi fazendo essa própria experiência, né, de quais hipóteses que ele tinha, que é tudo isso que a gente colocou aqui. E ele frisa o tempo todo, né? Ele falou assim, que ele agiu como se fosse, ele agiu com a mesma postura racional e científica, como se estivesse ali analisando qualquer outro objeto de estudo. Por acaso, eram os espíritos, tá certo? Mas ele agiu com o mesmo método, a mesma postura, né? E assim devemos ter também. Só que o Allan Kardec, né, ele viu, né, ele falou assim, poxa, eu não posso só usar o método experimental, porque vão ter alguns princípios, algumas teorias que da forma racional. Então, por isso que nós vamos ter aqui o método dedutivo, tá? Quando a minha razão, o próprio exercício, a própria razão que vai me dar o conhecimento, que é o que a gente viu ali naquele primeiro slide, que a gente estava comentando, né, sobre é possível conhecer? Sim. Uma das possibilidades de conhecimento é através do uso da minha razão. Então, por isso nós vamos criar um método chamado dedutivo, ou seja, a partir das ideias gerais, a minha razão me faz chegar naquela conclusão. Tá certo? Agora, o método indutivo, eu tenho que ir até a experiência, o que o Allan Kardec fez com as leis girantes. Eu vou lá, eu vou experimentar, eu vou criar hipóteses, tá certo? Aqui, pelo método
dedutivo é o método de René Descartes, né? Ou seja, eu vou deduzir, né, através de coisas maiores, de leis gerais, eu vou extrair premissas menores. Um exemplo disso, por exemplo, né, o próprio Allan Kardec fala isso, né? Eu trouxe aqui em obras póstumas também, onde ele falando, olha, eu tive muitos princípios espíritas também são extraídos pelo método dedutivo, ou seja, pelo uso da nossa razão, né? Por isso que ele fala, né, que a força do espiritismo está na sua filosofia, no seu uso racional, no bom senso, né? Onde a gente tem ali o espírito do método dedutivo. Então ele não, né, além de tudo, né, o Allan Kardec, ele fez a síntese desses dois grandes métodos de ciência e de me levar ao conhecimento presentes ali no século XIX. Ele conseguiu ler isso também e fazer essa síntese. Por exemplo, aqui, né, por exemplo, quando ele vai falar sobre Deus, né, quando ele traz essa questão filosófica e teológica, posso fazer ciência de Deus? Não se faz ciência de Deus, não tem. Tem como ciência, Deus não pode ser objeto de estudo de nenhuma ciência. Por isso que a ciência, ela não tem nem como validar nenhum conhecimento acerca de Deus. Filosofia, sim, mas ciência, não. Não tem como eu chegar em um laboratório de física, de matemática, de química e falar assim, olha, vocês estudam Deus? Não, aqui não é nosso objeto de estudo. Ele não está preocupado se Deus existe ou se Deus não existe e quais são as suas consequências disso, porque não é objeto de estudo dele. Agora, é uma questão filosófica. E como a filosofia, ele vai usar aqui o método dedutivo. Vai partir de ideias bem gerais, que vamos chamar aqui de axiomas. Então, vamos segurar essa palavra aí que vai servir para o próximo estudo. Ou seja, o que é um axioma? São ideias gerais, são aquilo são meus pontos de partida de todo o conhecimento, ou filosófico ou científico, tá certo? Da onde eu vou extrair outras premissas, outros conhecimentos, outras teorias, tá certo? E ele mesmo fala isso na questão 4 do livro dos Espíritos, quando ele fala, para ele provar a existência de Deus, qual é a maior prova que Deus existe, aplicando um grande axioma que a mesma ciência já aplica, que não há efeito sem causa. Ou seja, quando eu estou buscando, né, por isso que ele vai definir ali como como Deus sendo a causa primária de todas as coisas. Então, quando eu vou buscar a causa da causa da causa da causa da causa, eu vou chegar na causa primeira. Aquilo que não é causado, aquilo que só dá origem, né? Mas nada lhe deu origem. Então, se tudo que eu observo no planeta e na natureza tem uma causa inteligente, eu vou deduzir que há uma causa geral que seja inteligente, que seja primeira. E antes dela ser uma causa primeira, ela é uma inteligência suprema, né? Então, até para ela poder ser essa causa primeira, ela tem que ser essa inteligência suprema, né? Por isso que ele coloca que o que é Deus, né? A causa primária de todas as coisas, né? Aliás, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ou seja, a inteligência, né, vem antes ali como fosse uma qualidade, um adjetivo dessa causa primeira aqui. Agora, como que eu fiz esse raciocínio agora? Através da razão. A gente não vai em um laboratório para poder experimentar Deus. Não tem como. Né? Não tem como. Então, quando a gente vê, a ciência está provando que Deus não existe, isso aí é uma falácia, né? Um cientista de verdade não está preocupado com isso. Agora, os teólogos, sim. O espiritismo, sim. Né? Porque o espiritismo não é só uma ciência experimental. Né? É uma ciência, aliás, é uma filosofia também de consequências morais. E quando eu estou falando de moral, não tem como eu não falar de Deus, tá certo? Como que é o exercício aqui? Por exemplo, ó, né? Então, sobre Deus. Então, primeiro, né, eu vou partir de um
axioma dessa ideia de que todo efeito tem uma causa. Vou utilizar o meu raciocínio. Então, se todo efeito tem uma causa, logo, Deus, né, tem que ser a causa de todas as coisas. E ele tem que, né, aí eu vou tirar outras premissas. É uma causa, é uma causa inteligente, é a causa que dá origem a tudo. Então, assim, eu vou criando teorias a partir desse grande axioma aqui, tá certo? Então, eu posso dizer, né, que Allan Kardec não usou enquanto método de trabalho apenas o método indutivo, mas também o método dedutivo também. Então, ele casou os dois. Né? Então, vamos ter coisas que a gente vai ver que ele realmente experimentou, outras coisas vamos ver que ele teve uma dedução lógica e racional. Alguma questão até aqui, pessoal? Essa questão que nós já falamos, né, qual é o grande objeto de estudo da ciência espírita? Como ele mesmo coloca aqui, o próprio ser espiritual, ou seja, o espírito. O espírito que é, né, o grande objeto de estudo do espiritismo. É Deus? Não, porque Deus não se faz ciência de Deus. É o médium? Não, né? O médium, né, é apenas, né, um dos seus princípios ali. Mas o grande objeto de estudo é o espírito e as suas consequências morais e filosóficas. Né? Então, outra questão, né, que o Allan Kardec reforça muito para a gente, né, quando ele fala que a ciência, né, ordinária e o espiritismo se completam. Né? Por quê? Por que eles se completam? Justamente porque, primeiro, que partem de objetos de estudos diferentes, apesar de compartilhar do mesmo método científico, mas estão com preocupações diferentes. E a partir do momento, né, como o Espiritismo tem essa preocupação, né, de combater o quê? Essas outras ciências aqui, normalmente elas são o quê? Materialistas, né? Que era um viés moral e ético que o Espiritismo, um compromisso que o Espiritismo tinha, que era combater o quê? Essa onda, né? Essa falta de Deus, de esperança, né? Então, ele tinha, né? Por isso que ele fala, olha, o Espiritismo pode completar muito o que as outras ciências não conseguem alcançar. Justamente porque a ciência ela estuda só aquilo que está na matéria. Os objetos de estudo dela são extraídos da matéria sensível. E a matéria e essa matéria ela é incompleta, ela é limitada. Quando a gente for querer aprofundar essa ciência, vamos ter que abrir um diálogo com a ciência espírita. Então, o sonho dele, esse projeto dele, era criar esse diálogo, que está, mesmo de forma embrionária, está começando agora na própria academia, onde nós temos acadêmicos, inclusive fazendo pesquisa espírita e dialogando com outras ciências. Ciência aqui, eles não estão falando só de biologia, medicina, ciências como a educação, tudo aquilo que o Espiritismo toca. Né, ele pode dialogar. Então era isso que e qual é a proposta que ele traz? Essa ideia, né, esse pano de fundo aí não materialista, né? Ou seja, uma ciência que dialoga com a ideia de Deus, que tem consequências morais, né? Então o que as outras ciências meio que olham isso meio que tudo aquilo que foge daquilo que eu tenho como campo de estudo me é estranho, né? Ainda mais uma ciência que vai investigar o espírito, aquilo que eu não estou conseguindo ver, não é mesmo? Então, assim, para as outras ciências, aparentemente, não dá para fazer esse diálogo. Agora que elas estão começando a abrir a cabeça, vamos colocar assim, e dar espaço, né? Porque está vendo que uma está completando a outra. Da mesma forma, assevera Allan Kardec, o espiritismo também não pode ficar sem a ciência. Tá? O espiritismo precisa dessa base científica, precisa estar atualizado. Inclusive, ele queria, né? Acho que até o professor Césio comentou isso com a gente em aula, o Allan Kardec queria que a cada 25 anos os princípios espíritas fossem atualizados, não tivemos até hoje.
certo? Então, assim, o que é isso, né? Ele queria que uma banca de teóricos e cientistas tivesse a competência para poder fazer essa revisão teórica, porque eu revisar um paradigma, por exemplo, não é para qualquer um, tá certo? Precisa ter muito conhecimento de tudo aquilo que eu estou falando. Mas o Allan Kardec ele queria esse tipo de adeptos, né? Então fica para nós, né? Será que ele esperava esse tipo de adepto? Não sei, né? Então fica para nós essa ideia de como a gente vai construir esse espiritismo, né? Que a gente tem esse legado aqui importante, não podemos deixar isso de lado, tá? Mas também não podemos aceitar qualquer coisa, tá? Muitas pessoas falam assim, então o que a ciência está falando, eu vou abraçar e vou jogar a ciência espírita de lado. Não é assim, tá? Quando eu falo diálogos de fronteira, não quer dizer que eu vou perder de vista o meu objeto de estudo, tá? Quer dizer que eu vou dialogar, que uma vai contribuir com a outra, não que uma vai anular a outra, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então não é porque a ciência falou que ela é soberana. Ela não pode, uma ciência não pode ser soberana com relação a outra porque parte de objeto de estudo diferente. Se eu tenho objeto de estudo diferente, eu não tenho competência teórica para poder falar, olha, isso que você está fazendo não é ciência. Tá certo? Nem a gente tem competência teórica para falar o que o outro cientista está falando, que não tem comprometimento nenhum com o meu objeto de estudo, e eu não posso falar, olha, isso que você está fazendo também não é ciência. Ou seja, uma pode completar, né? E somente aquele que está inserido dentro daquele campo, ou seja, que está manipulando o objeto de estudo, como diz o método ali, é quem pode validar ou não validar as hipóteses. A gente não precisa da medicina, por exemplo, para validar a hipótese do aborto, por exemplo. A gente não precisa saber. Não, precisamos saber enquanto conhecimento, ok. Mas, gente, pouco importa para a gente quando começa a vida, o que é a vida. A vida começa com o nosso planejamento reencarnatório. Acabou. Entendeu? Então, assim, eu não preciso de outra ciência para poder validar o conhecimento espírita. Eu posso dialogar com ela. O que o espiritismo pode contribuir com isso? Com esse diálogo, por exemplo? O que a medicina pode contribuir com esse diálogo também? Né? Então, eu não preciso de outras ciências para poder validar as nossas premissas. Tá? Então, quando Allan Kardec fala que, olha, abandona os preceitos espíritas, abandona várias inverdades, né, e acompanha a ciência, sobre essa revolução científica que ele esperava no próprio espiritismo, tá? No próprio espiritismo, essa grande mudança, essa grande revisão que ele queria a cada 25 anos, que ainda não aconteceu. Tá? Ainda não aconteceu, a gente não teve uma quebra disso. Ainda estamos tentando compreender, né, tentando entender ainda Allan Kardec. A gente não conseguiu, enquanto espíritas mundiais, quebrar isso. Ou seja, se vier um outro Allan Kardec e mudar, né, e mostrar algo melhor, é isso que ele está dizendo. Se tiver algo melhor, segue. Né? Ou seja, porque a gente não podia ter essa postura o quê? Dogmática. Lembra da postura que ele queria, o iluminismo? Ou seja, não tem essa postura dogmática. Segue. Não é porque eu falei que a gente vai seguir cegamente. Tá certo? Pessoal, esse último slide aqui. Esse objeto de estudo, como que Allan Kardec estudou, né? Como que ele dividiu? Nós temos esse mapa aqui do Cosme Massi, que ele, né, que eu trouxe aqui, que achei bem interessante, né? Então nós temos o nosso objeto de estudo, que é o espírito, e esse espírito, ele está o tempo todo o quê? Ele está o tempo todo vivendo e entrando em comunicação com os dois mundos. Então, ora ele está no mundo espiritual, né, e indo para o mundo corporal, ou seja, encarnando. Ora ele está desencarnando, ou seja, quando a gente faz o retorno para casa. Temos a nossa vivência, ou seja, quando eu estou ali como espírito, né, estou vivendo no mundo espiritual e me comunico, por exemplo, ou quando nós estamos aqui na quarta posição, né, podemos estar aqui, né, no mundo da matéria. E também ele vai falar sobre as interações, ou seja,
quando o mundo espiritual interage no mundo corporal. Pode ser de forma mediúnica ou pode ser, né, nem sempre, né, ou seja, pode ser através de mediúnica sim, mas nem sempre através de uma comunicação mediúnica, é isso que eu quero dizer, tá certo? E os espíritos, lembra quando o Kardec fala, influenciam as nossas ações, nossos pensamentos, e assim por diante, não precisa ter uma comunicação mediúnica para isso, ok? É isso que eu quero dizer. E também, nós também influenciamos o mundo invisível, ou seja, o mundo espírita, quando, por exemplo, através dos fenômenos de emancipação da alma. Né? Esses fenômenos de emancipação da alma, quando nós dormimos e temos um sonho ditos mediúnicos, nós estamos lá no mundo deles. Então, há um intercâmbio o tempo todo entre o mundo espiritual e o mundo da matéria. E Allan Kardec traz, ou seja, onde ele constrói isso tudo, está na segunda parte do livro dos Espíritos, chamado, né, da vida espiritual, ou da vida espírita. Né? É a parte mais grossa, inclusive, é a parte mais densa, que é a segunda parte do livro dos Espíritos. Então, é como esse objeto de estudo aqui se comporta. E através desses 6 passos aqui, que é onde Allan Kardec vai extrair todas as outras premissas. Né? Então, onde ele vai estabelecer o que é encarnação, o que é reencarnação, por que esse espírito precisa o tempo todo ir e voltar? Quais são as consequências morais dos nossos atos, tanto quando a gente está no mundo corporal ou no mundo espiritual? Ou seja, tudo tem a ver com esses 6 passos aqui em resumo, né? Então, isso é onde ele vai analisar o comportamento desse objeto de estudo aqui. Né? Então, ora, nós estamos no mundo espiritual, ora, nós estamos no mundo corporal, mas o tempo todo interligado, muito mais do que a gente imagina, né? Como ele coloca aqui para nós. Então, por isso que não foi fácil, né? Por isso que ele precisou de, né, ditar para a gente, né, até onde ele conseguiu as 22 obras fundamentais, porque olha quanta coisa, quanto conhecimento eu posso extrair de tudo isso aqui. Eu posso focar o nosso estudo só nessa primeira parte aqui, né, como que o espírito encarna, por que ele encarna, como que acontece isso. Posso também ver, eu quero estudar como que a gente influencia no mundo espiritual, eu quero estudar todos os fenômenos de emancipação da alma, já dá um estudo, já dá um ensaio só disso. Eu quero estudar como é que os espíritos conseguem intervir no mundo da matéria. Aí eu vou estudar o que é perispírito, né, o que é o médium. Ou seja, entre essas 6 leis aqui, como eu coloquei, entre esses 6 aspectos aqui, foram onde Allan Kardec extraiu toda a sua doutrina, ou melhor dizendo, a doutrina dos espíritos. Alguma questão, pessoal? É bastante coisa, né? Bastante, muita coisa para a gente estudar. Tentei ser o mais didática possível. Esses slides aqui, como sempre, a gente vai colocar ali no Drive, né, para a gente compartilhar. Deixa eu ver se a gente vamos ver se a gente esqueceu de falar alguma coisa. É isso, falando do método indutivo, dedutivo. Perguntas, pessoal, comentários, conhecimento para poder compartilhar aqui conosco, com a turma. Estão muito quietinhos. Muito quietinhos. Ana, está tudo muito bem explicado, Ana. Graça, você é minha amiga, você não pode falar isso. Não, mas eu acho que todo mundo vai pensar do mesmo jeito, porque foi bem assim, eu achei bem didática a sua aula, tá bem tranquila para compreender, sabe? Bem E é um bacana. assunto, né? É um assunto assim complicado, né? Tava até conversando com a Ilza, né? Com a minha mãe, ela falou assim: esse assunto é tão chato. Eu falei, não, eu vou tentar fazer de uma forma diferente, né? Não, foi Porque assim, a gente tem que. Não temos como iniciar um estudo espírita sem passar por isso, não tem como, né? E a gente vai retomar o tempo todo o método científico, contexto histórico, né? Tudo isso, não tem como a gente se desvincular disso. Sueli, alguma coisa para compartilhar com a gente?
Oi, Ana Carolina. Eu achei muito interessante a aula de hoje, porque é uma coisa assim que geralmente a gente não estuda. A gente pega a doutrina espírita e a gente começa a partir da doutrina espírita de Kardec. Então, é quando começou a doutrina espírita. Então, pega lá Kardec, o livro dos espíritos, e é a partir daí que a gente começa. E é esse estudo que foi feito pegando, né, o século, lá no século XVII, para mostrar como estava antes de Kardec, eu achei muito interessante. E eu acho, assim, que é importante para entender realmente a posição de Kardec, como estava naquele tempo, né? Tudo que ele tinha Exato. de conhecimento, o que estava sendo vivenciado na época. Então, para mim, foi muito interessante isso. Obrigada pela sua contribuição, Sueli. Mariana, Alô. alguma questão? Vamos ver aqui. Está podendo falar, Mariana? Oi, boa noite. Eu, Ana Boa Carolina. noite. Isso, alguma questão que o que Ah, você achou mais interessante? daquela parte inicial, né, que você estava falando, aquela introdução que você falou lá do conhecimento, eu acho bem interessante. Eu estudei cálculo, tinha na primeira página do livro do Guido Risi lá uma frase: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. E o conhecimento, né? Eu vejo que é dessa forma, assim, quanto mais a gente adquire, né, mais a gente precisa adquirir. É uma coisa que Exatamente, né? até aquela hora eu ia levantar a mão, assim, porque conhecimento é aquela coisa assim que nunca vai ser assim, nunca vai acabar, né? Nunca vai ser o suficiente, Exato. né? Por isso que temos que estar aberto para isso, né? Por isso que veio né, um gênio aqui da humanidade e falou, né? Eu sei que nada sei, né? O Sócrates, né? Justamente, porque ele já sabia desse oceano aí, né? Essa postura que nós devemos ter. Se a gente, né, sair da premissa que tudo sabemos, a gente não está aberto ao conhecimento, né? Isso que ele quis dizer. Deixa eu Sim, ver e aqui. aí do que você falou hoje, né, sempre muito interessante, né? A gente vê assim o quanto ainda não sabe, e o quanto a gente tem ainda para aprender, né? Adorei a aula de hoje. Que bom. Vamos ver aqui. É, A Manu sempre tem coisas interessantes para contribuir com a gente. Não, é legal buscar a recapitulação, que no começo você traz do que contexto Kardec estava vivenciando para ele usar aquele momento da razão, da iluminação, do conhecer, do buscar, né? E aí, como que ele também estava no momento ali influenciado, né? Porque acaba que ele está no corpo, embora a sua evolução, ele está no corpo, ele também. Então, estava no momento propício, né? E isso a gente também vai ver mais para frente, quando os próprios espíritos que estavam imbuídos desse projeto, eles falam, ó, alguma coisa ainda não é agora, é para daqui a pouco, não tem momento. Lança na revista espírita, experimenta, mas então assim, e- essa introdução vai falar muito do tempo certo e como fazer isso acontecer, né? Então é muito legal. Isso mesmo, é importante a gente entender, né? Para ser como o cara tirou isso do nada, né? Teve sempre um contexto. Ele estava assim na época das luzes, né? Realmente. Mais alguma questão, pessoal? Pelo nosso horário, né? Infelizmente passa tão rápido, né? Nossa 1h30 aqui de estudo, aqui de trabalho. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final, por gentileza? Ninguém? Tem que fazer igual o Zé Roberto aqui, escolher?
Carol, você quer fazer para nós a oração final? Posso fazer. Obrigada, Carol. Então, vamos elevar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, agradecer por mais essa aula, por todo esse conhecimento, que todos possamos ter uma noite tranquila de sono e dar sequência a essa semana que se iniciou hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, uma ótima semana. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Até a noite. semana Até que vem. segunda. Boa noite. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.